ganhar aquele tempo, porque passou a festa da democracia, acabaram lá de contabilizar os votos, adeus, né? E aí é que deveria começar o processo de cidadania, porque eu fiquei abismado quando vi uma reportagem onde cerca de 30%, 40% dos entrevistados não lembravam que ele tinha acabado de votar em deputado estadual ou deputado federal. Então, como exercer a cidadania se você não sabe quem é o seu representante? Né? Então, acho que esse é um fenômeno. A gente precisa ter uma cultura política que a ideologia possa voltar a ser algo importante, apaixonante. A militância hoje é basicamente uma militância contratada, que faz com que quem tiver o melhor jingle, né, mais recursos próprios ou públicos, enfim, possa fazer a maior campanha. Imposição visual, né? Tudo Sim, isso. Né? E aí, assim, o marketing tem cada vez mais ganhado espaço dentro desse contexto e as ideias têm ficado em plano muito inferior. Então, e aí o que acontece? Ganha quem tem o melhor penteado, né? Tanto a preocupação com a candidata foi o quê? Fazer uma plástica, né? A nossa futura presidente, ou presidente, como ela prefere, né? Então, essa outra questão, né? E a importância que os elementos de marketing têm ganho na disputa eleitoral, parece que a gente está realmente vendo qual é o melhor sabão em pó. Então, é uma coisa para a gente pensar, que essa cultura política precisa da gente, precisa de uma sacudida na educação, nós aqui como historiadores, professores, né, porque cidadania se constrói no dia a dia e não só nesse período restrito eleitoral. Né? Totonho, 135 mil eleitores e nenhum deputado estadual eleito e apenas um deputado federal e mesmo assim com uma votação abaixo do esperado. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Democracia de massas é sinônimo de mídia mais dinheiro. Isso é democracia de massas. Não se discute programa, não se discutem ideias, não se discute realmente os verdadeiros problemas, seja do país, sejam esses problemas do país, sejam da região, sejam da cidade. E nisso, a mídia também tem uma parcela de culpa muito grande. A mídia não discute nada de importância. A mídia discute o terninho de Dilma, a bolinha na cabeça do Serra, e até mesmo o formato dos programas de debates, eles são feitos de uma maneira que não dá para se discutir coisa séria. Geralmente se dá muito pau em cima dos candidatos, dizendo que durante a campanha eles não discutiram isso, X, Y, Z. Eu pergunto aqui, será que alguém pode discutir a questão da educação, a questão da saúde, a questão da infraestrutura nesse país, com 1 minuto e meio para responder uma pergunta? Olha, o cara não é gênio. E, além de tudo, existe uma outra questão. É que, além do tempo ser extremamente restrito, as questões são apresentadas como se o candidato à presidência da República ele tivesse num programa tipo aquele programa do Luciano Huck, em que ele tem que saber... O Caldeirão do Huck. O Caldeirão do Huck, em que ele tem que saber isso, A, B, C, D ou E. Ora, o candidato a presidente da República não precisa entender de spread bancário. Ele não precisa entender de usina hidroelétrica. Ele tem que colocar, ele tem que ser um grande organizador. Isso se faz pela política. Agora, não é porque ele falou 1 quilowatt ou megawatt, não sabia diferenciar quilowatt de megawatt, porque ele é ruim ou melhor. Então, só um instante, a base da discussão está errada. Não se discute, fica se fazendo, durante todo esse processo, pegadinhas. Para ver se o cara sabe isso, aquilo, e não é por aí. Isso impacta nessa situação local que eu te falei, dos deputados? Olha, aqui em Cabo Frio, propriamente, o que aconteceu, a gente tem que ver, são várias coisas. Primeiro, tá, uma coisa que não se gosta de dizer, mas que é verdade, é que a maioria dos vereadores e cabos eleitorais recebem, digamos assim, algumas benesses, alguns favorecimentos para apoiar candidato de fora.
Isso aí. É importante que se diga isso. Isso, o objetivo do programa aqui é discutir abertamente com coragem. Exatamente. Algumas benesses, alguns favorecimentos, ou diretamente ou indiretamente, ou promessas para o futuro e assim por diante. Né? A cidade de Cabo Frio, se você parar para pensar, uma cidade, como você falou, com 135 mil habitantes, eleitores, perdão, não eleger nenhum deputado estadual, tá? Só eleger um federal de carona com um garotinho. E, o que é mais importante ainda, tá? O deputado estadual mais votado da região ter sido Chumbinho de São Pedro de Aldeia, que tem um eleitorado que é menos de 50% de Cabo Frio, eu acho que tem que começar a se parar para pensar que tipo de política está se fazendo dentro de Cabo Frio, especificamente em relação a Cabo Frio. Né? E isso é uma coisa, a cidade mais expressiva, a chamada capital da região dos lagos, não conseguir fazer representação na Assembleia Legislativa. Como é que é isso? Por quê? Por que isso rolou? Por que isso está acontecendo? Essa é a pergunta que todos os partidos e candidatos estão se fazendo nesse momento e tem que buscar resposta. Você tem essa resposta, Babá? É difícil, né? Democracia de massa, né? Massa não pensa, né? Massa está se falando. O setor, mas agora, mesmo os setores, entendeu, de opinião, os setores, entendeu, também foram, vide a sua candidatura, né? Eu esperava muito mais, entendeu? Porque através da sua candidatura, eu queria ver o tamanho dos formadores de opinião, pessoas que pensam, que não se vendem, né? Entre aspas. Alguém me perguntou assim, Babad, em poucas palavras, como é que você resume essas eleições? Eu resumo assim, o povo votou com a mão no bolso e o outro na Bíblia. Esse é o resumo que eu faço, entendeu? Você acha que esses dois fatores foram preponderantes, né? Como o Totonho falou, como os candidatos de fora, que não tinham tradição política na cidade, a forma que eles tiveram de entrar para conquistar o eleitor, ou foi com a mão na Bíblia ou com a mão no bolso. Porque a votação de alguns candidatos ligados a igrejas, pentecostais, por exemplo, como Samuel Malafaia... Deixa eu só colocar uma foi coisinha. Significativa aqui no Uma mão no bolso, outra na Bíblia. Uma coisa não exclui a outra. Pode ser as duas? As duas juntas. E aí, Barão, você também pensa assim? Você viu essa influência religiosa e o poder econômico atuando fortemente aqui na cidade? Não, o poder econômico era gritante, né? Literalmente gritante, às vezes, até nos carros de som, que a gente acaba tendo que, né, enfim, aguentar nesse processo. Eu espero um dia que a gente possa fazer diferente, não sei bem como, né, mas que seja mais agradável, que a gente possa chegar, né, ao eleitor de uma maneira mais suave. A gente experimentou a bandinha, talvez, quem sabe, né, uma forma mais simpática. A bandinha foi muito simpática. Né, um jeito de você chegar, né, chegar com perna de pau, enfim, para chamar a atenção, porque as pessoas, hoje as pessoas estão muito... porque assim, eu acho que as pessoas precisam ver esse outro lado da política, porque está todo mundo muito desencantado, porque a política virou sinônimo, né? A política e o político, né, como alguém que só está realmente pensando no seu próprio umbigo. Refazer esse caminho é árduo. E aí você vê que as candidaturas mais progressistas, né, sem militância paga, a gente naufragou, né, num terreno assim, que não nos cacifa tanto, né, para as pessoas perceberem, olha, existe, é importante e a sociedade está entendendo esse recado. Só uma reforma política no Congresso Nacional muda isso. E tem que começar por uma coisa que muita gente aí, que a direita não permite que aconteça, que é o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha é a única maneira